Como o Bruno me apresentou, eu sou Murilo. Só para vocês me conhecerem, eu sou engenheiro agrônomo. Tenho mestrado principalmente na área de manejo e fisiologia de pastagem e a gente tem trabalhado bastante nessa área da parte zootécnica, nessa região norte do Mato Grosso. A gente aqui, o desafio que passou para mim foi falar um pouco do planejamento forrageiro, que é uma pequena parte daquilo que a gente faz como empresa de consultoria, que é atender essa demanda das fazendas. E aí quando a gente vem falar de planejamento forrageiro, a gente precisa entender como é que isso acontece, como que acontece a produção dessa forragem, e para isso a gente precisa entender lá quais são as condições climáticas que a gente precisa ter. Aqui na nossa região, a gente da Campo SA, que fica baseado em alta floresta, e aqui no norte do Mato Grosso nós temos condições muito abençoadas para a produção de forragem. A gente tem regime pluviométrico muito bom, a gente tem temperatura, tem sol, isso ajuda muito, nos favorece muito a produzir capim. Só para que a gente tenha uma noção, lá em alta floresta a gente tem um regime pluviométrico de 2.500 milímetros de chuva por ano. Isso é uma chuva muito boa, para a gente ter um parâmetro. Eu vim de uma região de 1.400, e lá em Piracicaba, onde eu estudei, a gente tinha lá a média de 1.400 milímetros por ano. Eu brinco que o Bruno, lá o baiano, ele veio de um lugar onde não tinha nem 800 milímetros de chuva no ano. Então você imagina que 2.500 é algo bem considerável. Essas condições são fundamentais para que a gente possa produzir cada vez mais forragem. E no nosso planejamento eu preciso entender como é que essa produção se dá. Quando a gente vem falar de fertilidade do solo, que é um outro aspecto que a gente precisa estar sempre muito ligado, eu costumo falar assim, a gente nunca vê ninguém fazendo soja em uma área sem falar de calcário, de gesso, nitrogênio, fósforo, potássio, micronutriente. E infelizmente nas áreas de pastagem isso nem sempre é realidade, mas é o que a gente tem feito. A gente tem entendido que a gente precisa tratar esse capim como sendo uma lavoura. Naturalmente falando, nossos solos aqui da região são solos fracos em fertilidade e exige uma correção muito grande. A gente precisa pensar em fósforo, pensar em redução de acidez do solo e como é que a gente vai trabalhar com tudo isso. Então esse é um dos aspectos fundamentais para o seu planejamento. Como é que você vai corrigir essa fertilidade para que você possa produzir o capim e entender o tanto de forragem que você vai produzir. E manejo de pastagem, que é fundamental. Quando a gente fala em manejo de pastagem, eu sempre brinco assim. Eu pergunto para o produtor, você já viu alguém que vai colher soja e não regula a máquina para colher? O produtor de soja, ele regula lá e eu garanto para vocês, se ele perder mais do que uma saca por hectare, ele para a máquina e vai lá regular de novo. Ele vai achar que o trem não está bom. Mas a gente na pecuária não tem feito isso. Dificilmente a gente regula. E o que é regular a nossa colheitadeira? É entender como fazer esse manejo de pastagem. É trabalhar nisso aqui. É fazer a questão de entrada, altura de entrada, altura de saída, eu vou fazer rotacionado, eu vou fazer contínuo. Como que eu vou fazer a colheita do meu capim? E aí a gente entra nesse aspecto de manejo de pastagem que influencia e muito esse resultado do planejamento. Falando em condições climáticas, esse aqui é um gráfico que eu fiz com o balanço hídrico da região de alta floresta. Para que vocês tenham noção, a gente tem muita chuva em janeiro e fevereiro, e aí por consequência é o período que eu tenho uma maior capacidade de água no solo lá, eu estou com esse solo cheio de água. Só que eu vou contar uma novidade para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas vai chegar em julho, em agosto, não vai ter chuva. Eu não sou vidente, não sou mãe de nada, mas eu garanto para vocês que dificilmente vocês vão ter chuva nesse período. E por consequência, o nosso balanço hídrico mostra que o meu solo está faltando água. O que acontece quando a gente vai falar em produção de forragem? Como na nossa região a gente tem temperatura elevada praticamente o ano inteiro, a gente tem condição de luminosidade praticamente o ano inteiro, o fotoperíodo está bem distribuído. O que me limita mais na produção de forragem é a chuva. Como que se distribui a nossa curva de produção? Ela vai vir na nossa região desse formato. Então ela vai ter uma produção de forragem muito maior no período chuvoso, e vai faltar capim, vai parar de crescer no meu período seco. Então, para quem tem isso aqui, a gente fala, gente, uma novidade, vai faltar capim. A maioria das propriedades que a gente começa um trabalho, as maiores vezes que a gente visita, o pessoal tem feito a anotação dela baseada nesse período de chuva, período de seca, aliás. O que ele pensa? Poxa, vai chegar lá em agosto, a minha fazenda vai caber 500 animais, não adianta eu querer colocar 700 agora, porque vai chegar lá e não vou ter comida. E aí a pergunta que eu sempre faço, mas quem foi que falou que você não pode fazer alguma coisa para você fazer isso? Você não pode vender? Você não pode tirar? Você não vai arrendar uma outra área?
Existem N estratégias que você pode seguir para que você não precise se limitar à sua capacidade de suporte da fazenda no seu período mais seco. Vamos mudar essa limitação. Uma das coisas, eu posso fazer uma conservação de forragem. O que eu vou fazer? Se eu sei que no meu período chuvoso é o período que eu mais vou produzir capim, ou por consequência eu posso produzir outras fontes de volumoso, inclusive, eu posso pegar esse volumoso, posso pegar esse capim e conservar para que eu use nesse período seco. E aí a gente vem falar de silagem de mombaça, silagem de capim, vem falar de produção agrícola com silagem de milho, grão úmido, tem N fatores que a gente pode usar nesse sistema. Tá? E essa conservação me ajuda a esse período que eu já falei para vocês aqui, mesmo sem ser evidente que vai faltar capim. Então se vai faltar capim, eu tenho uma conservação de lá para cá. Ou o feno em pé, o diferimento que a gente tem usado, muita gente fala, eu gosto de fazer o feno em pé. O que o cara faz? Vedou uma certa área, ajustou os animais e aquela área ele vai usar na seca. São ferramentas para que você faça essa conservação de forragem. Uma fonte que está sendo uma forma que a gente tem seguido cada vez mais presente nas nossas regiões, e para mim que está lá no norte do Mato Grosso, lá na região de Alta Floresta, mais ao norte do que aqui, a lavoura está chegando agora, a Alta Floresta, para vocês terem noção, está com 20 mil hectares de soja plantado, foi na última safra, então é uma região recente da abertura de soja, mas que a integração lavoura-pecuária já virou realidade. Aqui na nossa região, inclusive para o norte, isso aí já é uma realidade, quem entra não sai. E o que tem feito? A integração lavoura-pecuária me ajuda a ajustar essa conta. Porque se eu tenho excesso de forragem no período do ano, eu posso reduzir a minha área disponível de forragem. E aí eu entro com uma outra fonte de renda e vou fazer a minha área com lavoura. E ao mesmo tempo, o resíduo dessa adubação, essa fertilidade, eu vou entrar com uma braquiária rosiziense, ou o material que a Embrapa tem que é muito bom, que é a Paiaguás. Hoje eu acho que o uso do Paiaguás ele ainda está assim, um pouco por conta de custo, mas vale muito a pena. A semente, apesar dela ser um pouco mais cara do que a rosiziense, tem uma capacidade de suporte muito boa desses animais na fazenda. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou produzindo forragem para eu usar e tamponar esse problema. Eu estou fazendo com que a minha taxa de lotação, que vinha baseada num período por baixa produção, eu elevei esse nível. E aí eu aumento minha taxa de lotação, eu aumento melhor o aproveitamento da minha fazenda. Aqui eu consigo começar a fazer mais áreas. Para vocês terem noção, nós temos uma fazenda ali em Nova Santa Helena, em que a gente tem 1.900 hectares de área aberta e a gente está hoje com 400 hectares de soja. Essa área de lavoura, no período chuvoso, eu não conto com ela. Eu pego os animais que teoricamente estariam na fazenda como um todo de pastagem e aperto eles numa área menor. Quando vem a seca, eu consigo abrir porque eu tenho aquela área de soja. E só para vocês terem noção, a gente está alcançando aí em algumas propriedades até quase 3 UA por hectare no período de seca, com conta dessa produção. Então eu pego esses meses aqui, que para mim é um problema, que esses meses que eu não tenho produção de capim, gente, se eu tiver lá 400 hectares com 3 UA, eu tenho 1.200 cabeças ali, 1.200 UA, numa área pequena, que é uma pequena parte da fazenda. Eu trouxe o rebanho, ajustei. A minha lotação não está mais baseada nisso aqui, porque aqui eu estou produzindo muito mais capim do que esse. Então a integração lavoura-pecuária tem que fazer parte do seu planejamento e tem que fazer parte desse sistema. E aí a gente sempre fala, bom, eu vou começar a integração lavoura-pecuária. Primeira coisa, defina qual é o objetivo que a ILP vai ter dentro da sua propriedade. Por que isso? Porque você tem que saber para que rumo você vai tomar. Você vai virar agricultor ou você é agricultor? Ou você é um pecuarista que vai entrar, vai fazer um pouco de lavoura, e aí você vai definir como que cada sistema vai influenciar. Como, por exemplo, eu sou pecuarista, meu negócio aqui é pecuária, eu vou fazer a soja para reformar pasto. Eu não vou fazer safrinha. Não vou fazer o milho safrinha. Por consequência, eu vou ter um período maior de capim, de braquiária rosiziense ou de paiaguás disponível na minha propriedade. A minha escolha foi essa. Eu venho, faço a lavoura, tiro a lavoura e já entro com a braquiária. Ou não, eu optei aqui, não, eu sou um cara que eu quero fazer soja, quero fazer o milho safrinha e eu vou fazer o boi terceira safra. Então eu preciso entender que eu vou estar com aquela área disponível para pastejo no final, depois que eu tiver a tirar o milho. E aí isso aqui vai estar lá realmente para julho e agosto que vai estar disponível. Tá? Então esse planejamento é fundamental para vocês entenderem para onde a fazenda vai. A fazenda vai fazer ou a outra. Ou algumas propriedades que a gente tem feito, a gente tem usado assim, eu faço a lavoura uma única vez para fazer reforma. Lá na região norte do Mato Grosso, lá na região de Alta Floresta, é comum se usar o arroz, por questão de custo. Então o pessoal vai lá, precisa reformar o pasto, o cara pega,
faz uma lavoura de arroz e reforma o pasto com a reforma do arroz para tentar baratear o custo da reforma de pastagem. Porque ele vai lá, prepara a área, recupera, tira o arroz e aí já vem com o plantio do capim. Então, se caso isso for acontecer, você precisa entender quais são as áreas da fazenda que você vai entrar para fazer lavoura e quando você vai fazer isso. Então, a gente faz um planejamento, por exemplo, aqui, a gente tem lá um planejamento de 5 anos, 10 anos. Ó, na minha área 1 e 2, eu vou entrar com a lavoura no final desse ano. Então, eu preciso tirar o animal no momento certo, eu preciso preparar a área, eu preciso trabalhar ela. Bom, no próximo ano, qual área que eu vou entrar? E assim por seguinte. Por quê? Eu preciso ajustar com que essas áreas disponíveis de capim comporte o gado que eu tenho na fazenda. Às vezes a pessoa se empolgar numa situação e na outra, aí fica assim, falta capim ou sobra capim. Ah, eu podia ter feito mais lavoura, ou eu fiz lavoura demais. Tenta planejar para tentar diminuir esses riscos, tá? E aí a gente tem entrado com esse planejamento dentro das fazendas para poder entrar a integração quando a gente faz uma única vez. Quando a gente fala em rotação de cultura, e aí a gente não vai só formar o capim logo de primeira e ficar, a gente vai fazer, eu vou fazer soja vários anos seguidos. Então eu tenho lá, ou eu faço só soja e já entro com braquiária, ou eu faço soja, milho e braquiária. Quanto tempo isso vai acontecer dentro daquela área? Ela vai voltar um dia a ser só pecuária? Se ela vai, qual vai ser a área que vai entrar depois para substituir aquela? Ou não, ela vai ser sempre essa área de integração e rotação de cultura. Para que a gente defina isso. E aí, para quem põe na ponta do lápis, vai entender que quando eu faço soja, em área que era de pastagem degradada, muito provavelmente o primeiro e segundo ano eu vou tomar tinta. É os 2 primeiros anos que eu vou levar prejuízo. O terceiro ano é o ano que você zera a conta. Então, o que a gente tem feito? Eu vou entrar com soja nessa área por pelo menos 5 ou 6 anos, que é para poder eu ter o retorno financeiro e falar, não, agora eu estou com retorno financeiro. E aí a gente migra daquela área para uma outra área. Esse planejamento precisa ser feito. E quais são as áreas que vai entrar na fazenda, quais as áreas que você vai fazer isso aqui, e como que a soja vai andar na fazenda, tá? Então, daqui 6 anos eu entrei numa área aqui, daqui 6 anos eu tenho essa área que vai virar pasto de novo para onde eu vou. E aí a gente fala lá, se eu for fazer rotação com a safrinha de boi, eu tenho uma condição de capim. Se eu for fazer terceira safra, outra, pensando nesse desenho. Preciso planejar a questão de água, a questão de consumo, como é que vai ser distribuído, porque já que tem a lavoura que vai entrar e a lavoura vai entrar no período chuvoso, mas aí ela sai e entra o boi, como é que vai ser essa distribuição, tá? Então isso aqui é algo que a gente precisa ter lá dentro do nosso planejamento. Então a gente teve ali, no acompanhamento do que é essa produção de forragem, como empresa o que a gente tem feito a distribuição das áreas e entender como que cada área se distribui em termos de produção de forragem. Esse último ano, no piquete 10, a gente conseguiu manter 20 animais lá. Então eu sei que naquele piquete lá eu tenho a capacidade de suporte de 0,8 A por hectare. Poxa, esse planejamento, esse acompanhamento a gente precisa entender. O desempenho dos animais, que aí depois vocês vão ver um pouco do Bruno, o impacto que esse desempenho junto com a produção pode causar. E o consumo, ou seja, eu preciso balancear aquele consumo de capim com a produção. Para que a gente pode mostrar para vocês, por exemplo, essa aqui é uma projeção de uma capacidade de suporte, um planejamento até 2023 de uma fazenda que a gente está trabalhando. A gente lá, hoje, a gente está falando de 2,24 A por hectare na chuva, e aí na seca eu venho para 1,07. Por que isso? Porque a fazenda eu vou ajustar. Eu estou mandando animal para confinamento, eu estou vendendo bezerro, eu estou vendendo as novilhas, eu tenho um ajuste de taxa de lotação que ele acompanha essa questão do capim. Eu não tenho capim na seca, eu estou ajustando a lotação e por isso eu vou vir para uma média mais baixa. Só que essa propriedade está lá com 2.300 animais. Para a nossa projeção é que a gente vá para 4,28 A por hectare na chuva e 2,2. Mas por que você produzindo tanto capim, por que você não mantém ela equiparada? Porque eu já sei que eu não vou conseguir manter na seca essa mesma produção de capim. E pode acontecer muito de encarecer a produção de forragem. Se ela é mais cara, eu preciso entender qual. Eu vou ser muito melhor, mais eficiente aqui na chuva. E na minha seca eu vou fazer um planejamento de stand-by mesmo da fazenda. Eu vou dar uma redução para poder dar um intervalo. Mas na médio prazo, a gente está falando de uma fazenda que vai de 2.300 animais para 4.186 animais dentro da mesma fazenda. A área é a mesma. Nós não abrimos nenhum palmo a mais, nós não compramos nenhum vizinho, nós não fizemos nada. O que a gente fez foi um ajuste de lotação. E aí vai entrar a fertilidade do solo, vai entrar o acompanhamento, vai entrar a intensificação. Quando a gente fala disso,
como é que eu alcanço essas médias? Eu tenho algumas áreas que serão intensificadas. Quanto que eu vou intensificar? Isso aí faz parte do seu planejamento. Via de regra, a gente fala, não começa com muito. Por quê? O cara fala para mim, Murilo, mas eu tenho dinheiro para fazer intensificação. Só que para cada R$3.000 que você vai investir em intensificação, e o que é isso? Reforma do pasto, construção de cerca, estrutura, toda a distribuição de água da fazenda, pronto. Você fez um módulo de rotacionado, você vai gastar entre R$3.000 a R$3.500 por hectare. Só que você precisa gastar mais R$6.000, R$7.000 em animais. É essa que é a conta pesada. Porque quando você intensifica, a sua fazenda cabe mais animais. E se você está intensificando, se você está colocando o sistema, não adianta eu adubar e não colher. Eu preciso regular minha colhedeira. Eu não quero que aquele saca de soja da colhedeira do cara lá, eu também preciso regular a minha colhedeira. Para isso eu preciso entender. Intensifiquei? Vamos regular, tá? Como que isso... Só para vocês terem noção de exemplos práticos, assim. A gente tem uma fazenda lá em Nova Monte Verde, em que a gente está lá com 50 hectares intensificados, e nessa propriedade a gente está com animais de recria. Nós começamos a chuva com 4,5 A por hectare, hoje nós estamos falando em 6,8 A por hectare nesse final de chuva, com ganho de peso de 720 gramas de média. Isso fez com que a gente produzisse naquela área 34 arrobas por hectare ano. A média do Mato Grosso é 5 arrobas por hectare ano, nós estamos falando em 34. Mas dá para fazer isso em tudo? Não, não dá, não façam. Isso é muito arriscado fazer isso em tudo. E aí o Bruno vai mostrar para vocês o porquê disso e vai falar um pouco disso aí. Mas em termos de planejamento forrageiro, o nosso principal objetivo é ajustar a demanda de alimento para a oferta de alimento. E é como eu dei o exemplo aqui nas outras turmas. Vocês imaginem só se a gente tivesse aqui alguém que fosse preparar comida. Qual é a pergunta que ele ia fazer para a gente? Quantas pessoas são? Qual é a média que cada um desses aí come? Para ele poder saber se ele vai fazer a quantidade de pratos, se vai fazer a comida que dá para a gente, para não faltar e nem sobrar comida. Se sobrar comida demais, é prejuízo para eles e prejuízo para a gente que vai pagar pela comida produzida. E se faltar, todo mundo vai passar fome. Além disso, eu preciso ajustar e falar para ela o horário que ela vai servir. Porque não adianta ela vir servir almoço para nós às 4h30 da tarde, nós já está tudo varado de fome, praticamente morto. Então, esse é o planejamento forrageiro. É entender o quanto de comida eu preciso produzir e qual é o momento ideal que eu preciso produzir. E aí eu tenho que ajustar meus animais nesse sentido de fazer isso. A Embrapa tem resultados fantásticos quanto a isso, e o Bruno vai mostrar para vocês um pouco do que ele tem feito numa linha muito parecida com o que a gente tem aplicado nas fazendas lá fora. Muito obrigado.